Bom, gente, vamos lá. Desde o começo, esse grupo ele surgiu como um grupo totalmente independente. A gente não está ligado a nenhuma instituição, nada. Por isso que a gente cada hora está num canto onde recebem a gente, né? Peixoto de Cúria, Madrona, Mude agora. Coffee para vocês com vaquinha dos palestrantes. Então, assim, a estrutura da gente é bem livre e acho que por causa disso a gente acaba reunindo pessoas que realmente estão a fim de estudar e sem um viés ideológico, sem uma coisa institucional que impeça determinados assuntos ou determinados estudos. Isso eu posso falar porque fiz parte da comissão de direito sindical da OAB por no mínimo mais de 6 anos, porque foi desde a gestão do Turso, depois o Marco, enfim. César era o presidente da comissão e jamais, em tempo algum, ninguém aceitou a minha sugestão de estudo da estrutura sindical. Até que chegamos aonde chegamos, né? Então, qual que é a ideia desse grupo? Assim, a gente está vendo, e pelas notícias, está premente essa alteração de estrutura sindical. É algo que vai acontecer. Ninguém sabe se para o bem ou para o mal, né? Porque nada então que não possa piorar. E a ideia da gente é mostrar e tirar um pouco de um ranço. Eu fui num evento que era no Sescom e um debatedor de uma das centrais, ele disse que a convenção da OIT ela é um instrumento de governos totalitários para tirar de claro a ignorância histórica, a gente sabe que isso de história, né? Mas enfim, para impedir o desenvolvimento das entidades dos trabalhadores, para pulverizar e enfraquecer o movimento trabalhador e manter o governo do capitalismo selvagem. Então, a convenção da OIT é muito ruim, porque ela foi feita no pós-guerra, em que os sistemas fascistas, nazistas, enfim, foram perdedores, não sei porque eles foram ganhadores na visão deles na OIT ao fazer a convenção em 87, enfim. Um discurso, assim, surreal. Limitado. Poderia dizer imbecil, mas não posso. Mas limitado. Né? Mas em público, num evento, num congresso, tá? O que a gente fez aqui? Vocês viram qual foi o raciocínio que a gente veio desenvolvendo nesse, pelo menos um ano de escusa do grupo? A gente fez um primeiro evento, que foi em abril, foi o estudo das estruturas sindicais comparadas. Depois a gente fez um estudo dos instrumentos coletivos, das formas de controle desses instrumentos, formas de custeio, né? Sempre analisando o direito comparável. E agora a ideia é o quê? Vendo tudo isso, vendo o que a gente tem aqui dentro hoje, o que a gente já teve aqui dentro da estrutura sindical, por isso eu vou falar dessas constituições, e o órgão máximo na área trabalhista, que é a OIT. Né? Porque é uma coisa que eu sempre me perguntei, nunca ninguém soube responder, eu falei, ninguém nunca se queixou da estrutura sindical para a OIT, nossa, porque a OIT fica falando de reforma, que na minha visão foi extremamente tímida, não mexeu em pontos basilares, não mexeu em estruturação de emprego, em relação de emprego, em definição de relação de emprego, em proteção da relação de emprego, nada disso foi mexido. E isso é ruim, porque se colocou um autônomo exclusivo, que se tiver os elementos do artigo 3º vai ser empregado, pronto, acabou, não tem grande drama. Né? E, então, enfim, quem sabe a gente não faz um estudo aqui e manda para a IT, né? Boa. Contato eu peguei lá no Labour. Então, em 1934 a gente teve uma Constituição que é democrática. As democráticas são as constituições feitas por assembleias constituintes e tal. Não é porque a gente concorda ou discorda que ela é a forma como ela foi feita. E que ela previa que os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidas de conformidade com a lei. Ela só tem esse artigo. Tá? Então, ela permite qualquer tipo de estrutura infraconstitucional que vai seguir. E o que a gente tinha de legislação infraconstitucional na época? Foi mais ou menos o que eu analisei no primeiro evento da gente, por isso que eu vou passar um pouquinho mais rápida, só para a gente
focar um pouco. O decreto 19.770 de 31, tá? Que os interesses de ordem econômica, higiene, troca das classes patronais, exercem profissões idênticas ou similares, poderão se organizar em sindicatos, tá? Mas a gente tem isso aqui, ó, intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá? Depois, esse sindicato constituído de acordo com essa forma, né, ele vai ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho para adquirir personalidade jurídica, para ter aprovado, enfim, ele é criado de acordo com o artigo 1º, ele é reconhecido de acordo com o artigo 2º, ao ser reconhecido ele vira sindicato. A estrutura sindical de 1931 é a estrutura sindical que a gente tem hoje, tá? Porque em 1931, como em hoje, a gente tem a seguinte situação: eu abro um sindicato, pode chamar sindicato, mas não é sindicato, até que alguém diga que ele é um sindicato. E esse alguém é o governo, tá? Então, por isso que eu falo que a estrutura sindical da gente é esquizofrênica, e a gente vai ver pra frente, a Constituição de 88 só piorou a situação. A gente teve depois dele o decreto 24.694, que também traz o reconhecimento dos sindicatos, tá? O sindicato dos empregados sempre locais. Então eu pulverizo, reduzo e controlo. E os sindicatos patronais podendo ter âmbito nacional. Tá? E a área deve coincidir sempre com a divisão administrativa do Estado ou da União, ou seja, ele não pode ser, por exemplo, interestadual, ou pegar um pedaço daqui, um pedaço de lá, tá? Em 1937 vem a carta imposta por Getúlio Vargas, né? Devido à perda da Constituição e da Revolução de 32, São Paulo foi derrotado, não só o São Paulo, mas o Brasil todo, né? Como paulista, dá pra falar isso, né? Tem um gaúcho aqui. Então, na realidade, como a gente perdeu a possibilidade de ter uma democracia, com a ditadura que foi instalada, em 37 vem uma nova carta do Estado Novo, e aí ele estabelece que a associação profissional sindical é livre. Mas, somente o sindicato reconhecido pelo Estado tem direito de representação legal. É o raciocínio da Constituição de 88. Assim, é isso que a gente tem hoje. Então, a Constituição de 88 é uma Constituição de 1930. Tá? O raciocínio de 1930. Que as pessoas acham legal. Na infraconstitucional, eu tenho o decreto de 39, que diz que a lista da associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses profissionais não serão reconhecidos mais pelo sindicato, tá? E o Ministério é que vai dar a carta de reconhecimento e delimitar a base territorial. Alguma coisa diferente do que a gente tem hoje? Legislação infraconstitucional de 39. Então, a gente tem, em 1937, os princípios de estruturação sindical brasileira, que são unicidade sindical, controle estatal, controle de registro, personalidade e prerrogativa de negociação somente com o sindicato reconhecido e dependência estatal. Alguma coisa diferente de hoje? Não. Nossa moderna Constituição Democrática de 88, uma coisa e aí, em 1943, surge a CLT, também uma legislação infraconstitucional, que vai repetir, porque na realidade a CLT ela só é uma compilação de tudo que existia e foi juntado. Então ela não foi feita, ela foi consolidada, por isso que ela é consolidação. Tá? E aí a gente tem o pós-guerra. Então se você olhar, você vai falar, bom, o Brasil não estava muito fora do que era o mundo na década de 30. A gente tinha Salazar, Hitler, Mussolini, Franco, né? Só para citar os mais famosos, fora os daqui, Stalin, e fora os daqui, né? Getúlio, enfim, né?
Perón e o Perón, então. Então, na realidade, assim, Perón um pouco mais tarde, mas assim, a década de 30 na Argentina também não era. Então, se você for olhar, você tem até uma desculpa histórica para dizer, ok, era, né? A gente tem momentos históricos, a gente tem levas de ideologias, de coisas que acabam contaminando o mundo inteiro. E aí você tem uma Segunda Guerra que visa acabar com esses movimentos, com essa vertente nacional-socialista, e que, pelo amor de Deus, isso não significa que eles são socialistas ou comunistas, por favor. Significa apenas que eles são um governo controlador, ditatorial, com o controle governamental de todas as atividades sociais e principalmente da vida sindical, né? Então, no Brasil, lembrando só um pouquinho antes da década de 30, quando começa esse governo, quando começa o controle sindical, o sindicalismo verdadeiro era totalmente contra, e esse sindicalismo foi abafado pelo Getúlio, tá? Como depois, na retomada do nosso movimento sindical na década de 80, eu falo retomada, porque eu falo retomada mesmo, porque quem é do meio sindical sabe que tinha umas coisinhas do Golbery do Code Civil, umas coisas rolando num pedaço, que a coisa não foi tão retomada assim, enfim, ou foi meio que retomada meio tipo década de 30, mas enfim, a gente tem uma situação que surge a Constituição de 46. E a Constituição de 46, ela tem o artigo 159, que diz: é livre a associação profissional ou sindical, sendo reguladas por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal nas convenções coletivas de trabalho e exercício de funções delegada pelo poder público. Vejam, mesmo a Constituição de 46, que é uma Constituição democrática, uma Constituição de pós-guerra, né? Quando se fala, quando você tem o discurso de que o movimento sindical brasileiro, ele está acostumado a ter uma estrutura que vai ser difícil mudar, é porque ela está aqui, ó, função delegada pelo poder público. O movimento sindical brasileiro, não do seu nascedor, porque no seu nascedor ele era livre, e livre até porque tinha uma grande influência dos anarquistas italianos, sangue que eu tenho até hoje, ele foi se perdendo na década de 30 e as pessoas foram se acostumando, né? A minha mãe era professora de História e Geografia, ela sempre dizia que o problema no Brasil é o hino nacional. E a coisa do deitado em berço esplêndido entrou de tal maneira no inconsciente coletivo que as pessoas ficam deitadas em berço esplêndido, esperando que algum salvador da pátria resolva os seus problemas, sem que elas tenham que pôr a mão na massa. Concordo com a sua mãe. Né? Então, assim, eu acho que ela estava muito certa. Se você dá uma olhada em hinos nacionais, as nações que têm hinos sangrentos, a coisa é um pouquinho melhor, diferente. As pessoas... Então, por que eu falo isso? Porque, veja, eu falo, é livre associação profissional sindical, 1946. Essa Constituição veio pós-CLT. E continuou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Por quê? Porque a CLT não foi mexida. Ninguém achou que o controle estatal elitista era contrário à liberdade estabelecida na Constituição. As pessoas estavam tão acomodadas a uma estrutura, e você também não tinha tantos sindicatos assim, porque você tinha o controle do número de sindicatos que eram dados, você tinha, enfim, você não tinha uma plena liberdade, porque o sindicato ele nascia de uma associação, né? Diferente do que é hoje, que você vai lá no cartório e abre um sindicato, e ele chama sindicato, mesmo que ele não seja um sindicato, porque ele não tem personalidade sindical, porque ninguém deu registro para ele ainda, ele chama sindicato. Antes, você criava associações. Essas associações, elas iam crescendo em número de associados, ganhando uma representatividade e pleiteavam o registro sindical. Com alguns requisitos que, por exemplo, na década de 20, você tinha requisitos de ter 2/3 dos associados para poder ser um sindicato.
tá? Que era um requisito estatal, um requisito legal, mas era só isso. A associação que quiser ser sindicato tem que ter 2/3 de associados da categoria ou do, enfim, do que for, né? Dos trabalhadores da cidade de São Paulo, enfim, tá? Então, o que a gente tem? Nas Constituições, 34 exige reconhecimento. Assim, ela não é que ela exige, ela dá margem ao reconhecimento porque ela meio que não fala muito. A de 37 claramente exige o reconhecimento e o 46 ele deixa o assunto para a lei. Ele diz a lei infraconstitucional vai dizer o que vai acontecer. Ao falar isso, a Constituição de 46, ela deu brecha para o CLT continuar como estava. E é isso que a gente tem que pensar hoje, quando a gente está pensando em alteração constitucional para alterar a estrutura sindical. Se eu tenho um artigo na Constituição de, sei lá, uma emenda constitucional de 2020, que diz lá, é plena liberdade sindical e a lei determinará o que for de direito, ponto. Eu posso cair exatamente na mesma situação que eu tive em 1946, em que uma Constituição posterior a uma lei estatal controladora veio alertando para uma liberdade sindical que não se concretizou porque a legislação infraconstitucional foi mantida e nunca ninguém disse, espera, a CLT agora é inconstitucional. Tá? Então isso pode acontecer. Por isso que as mudanças estão sendo infra e constitucional. Tá? Não vai funcionar se for só constitucional, porque o povo, quando quer manter uma coisa, ele vai manter. E a possibilidade de você ter problemas sérios financeiros, e a gente está vendo até Ministério Público do Trabalho emitindo nota técnica ilegal e inconstitucional para dar dinheiro fácil para sindicato, que é uma coisa que eu já discuti, inclusive na época do doutor Hilário, que é um absurdo. Em vez de vocês estarem preocupados por que ninguém quer pagar a porcaria do sindicato, vocês estão preocupados em como vocês vão pagar a porcaria do sindicato. Né? Então, a pergunta está no lugar errado. Como é que eu resolvo essa situação? Não é como eu resolvo essa situação para dar dinheiro, não. É como eu resolvo essa situação para que as pessoas queiram contribuir. Para que eu tenha uma real representatividade. Para que quando eu pague um sindicato, eu não veja que eu estou aqui, o sindicato está ali. Que é o que a nossa estrutura sindical dá. Né? Quando eu dei a palestra lá no Labor, apesar da gente ter 10 minutos para falar, o que eu coloquei foi isso, assim, o Brasil não tem liberdade sindical. Não achem que o Brasil tem liberdade sindical, por favor. Porque a partir do momento que a lei diz qual é o sindicato que me representa, a partir do momento em que eu sequer me inscrevo no sindicato, vocês sabem como é que os trabalhadores se inserem no sindicato? Por exemplo, o trabalhador na indústria metalúrgica, como é que ele está naquele sindicato? Como é que a empresa coloca o CNPJ dela? Profissional. Eles sequer sabem o nome das pessoas que estão ali. Com base neste CNPJ, ele emite uma guia sindical, em branco, para que a empresa forneça a lista de empregados e pague a guia. Isso é representatividade? Não. Entendeu? Então, desculpa. Não sabe. Aí, quando foi em 1948, veio a Convenção 87, que todo mundo já falou, nada, falou com detalhes no começo, né? E aí, a Convenção de 87, ele fala em sem autorização prévia, tá? E que a aquisição da personalidade jurídica não pode estar sujeita à condição de natureza a restringir a aplicação dos artigos. E aí vem um ser humano querer me dizer, uma vez na Comissão de Direito Sindical, que o simples fato dele poder se registrar no cartório não tem ingerência. Eu falei, isso, só que você não é sindicato. Não, mas eu registrei o seu sindicato. Não é um sindicato. Desculpa, você não é um sindicato. Por quê? Porque o STF emitiu a súmula 677 e disse, até que alguém venha organizar essa bagunça que está virando essa porcaria, com esses 200 mil sindicatos, o controle continua do Ministério do Trabalho, que vai controlar a unicidade sindical. O ponto acabou. E aí você tem que ter o registro sindical. Tá? Que você pode pesquisar no site que chama Kines, que quando funciona, depois de você receber umas 68 velas, né?
uma imagem de vela. Eu quase pus uma de macumba, mas eu me controlei. Né? Mas tudo bem. Então, isso é a Convenção 87. Que a gente viu. Só um parênteses, até o final do dia o treinamento foi pra mim. Até o final do dia eu fiquei tentando entrar no site e não consegui. Então, quando ela botou rezas, eu falei, bota aí mais orações, deuses e budas e afins. E aí as meninas falaram, e se não funcionar? Eu falei, se não funcionar, você cata as suas coisas, vai lá no Martins Fonte e pergunta. Não vai mais, fechou. A Martins também já fechou? Porque a Carneiro da Cunha fechou, a Martins estava para fechar. E aí você faz o Vou quê? entregar o prédio, parece que eles estão numa sala da Polícia Federal. Então vai na sala da Polícia Federal. Pra pegar, junto com o Ministério da Previdência. Tem mais. Polícia Federal ali na Lapa? Olha, eu não sei se ali na Lapa, Tá fechado. mas eu sei que eles entregaram o prédio, estão entregando o prédio. Falaram que a Ivani Bramante estão numa sala da Polícia Federal, não sei se... Mas assim, na realidade a DRT aqui em São Paulo já estava meio mal das pernas, porque já há mais de 15 anos não se abre concurso para fiscal do trabalho. Mas ainda estavam atuantes, né? Atuantes, Então, mas São você Paulo fez várias visitinhas. Você estava chegando aqui, espetando pendrive e cartão de ponto de cliente sem falar com o pessoal do DPK, legal lá e que é o que a lei do REP deixa de ser. Não, mas é legal, então vamos ver hoje como é que a gente pega a certidão sindical. Se nem lugar físico tem, o site não funciona. Existe mais Ministério do Trabalho, né? Da economia, né? Não, sim, mas e aí? Avisa que dá, né? Sim. Só que... Se alguém descobrir aí, avisa, né? Aí agora assim, quando o sindicato chegar para negociar com você, você fala assim, você me apresenta a sua carta sindical em certidão atualizada com menos de 30 dias. Então eu não negocio com você. Só essa reforma, eu estou acompanhando essa PEC, mas parece que eles querem manter essa questão. Essa não, minha filha, são várias. Calma, você não sei. Essa qual, né? Essa é definida. Mas da questão da legitimidade conferida pelo Estado. Vamos manter isso. São várias. Algumas Estado, algumas outras pessoas. Tem a PEC da Raposa, que depois a Paulinha vai explicar. Que não é mais PEC. Né? É o que agora? Por enquanto não, que ela foi devolvida porque faltou assinatura. Ah, claro. Daqui a 20 anos ela volta e nós vamos descobrir. Não, é porque vai vir outra. Ah, tá. Já meio... É uma pena que a gente vai falar sobre as técnicas, mas provavelmente a que vai passar é essa que vai sair do grupo de estudo do governo, que deve ser final do ano, começo do ano que vem. Bom, aí a gente tem em 1967 um regime de ditadura militar, tá? Que mantém que a livre associação profissional sindical, sua constituição, e os exercícios de função do poder público serão regulados em lei. E entre as funções delegadas, arrecadar na forma da lei. Por que arrecadar é função delegada? Porque o sindicato ele era visto como tipo de uma autarquia. Entendeu? Ele é tão dependente do Estado que ele é tipo uma autarquia que cuida de fazer umas mini CLT aí, mais ou menos isso, tá? Lembrando, 1967, governo militar, ditadura, CLT, flat, continua, beleza. Sem nenhuma alteração, tá? A gente está falando do total dos anos de chumbo com a CLT, né? Pleno. E aí a gente tem a emenda constitucional de 69, que estabelece que o Conselho de Segurança Nacional compete conceder licença para funcionamento de órgãos ou representação de entidades sindicais estrangeiras, bem como autorizar a filiação nacional a essas entidades. Então, controla mais um pouco ainda a questão de aonde que a entidade sindical nacional vai se associar. A emenda constitucional de 69, ela não muda toda a Constituição de 67. Vocês vão ver no introito que ela tem assim, que ela mantém vários artigos. Dentre os artigos, que a emenda constitucional de 69, né? Que foi o que, nossa, acabou com total e absolutamente liberdade no Brasil, manteve a redação da estrutura sindical e não mexeu em nada. Tá? Então a gente tem uma estrutura sindical que nasce de um momento ditatorial da década de 30, que se mantém até um momento ditatorial da década de 60.
firme e forte. Estamos ali. Né? Mantém. É livre associação profissional sindical. A gente está falando de uma época em que todo mundo fala que é anos de chumbo, que a coisa não pode voltar de jeito nenhum e que diz que é livre associação profissional sindical. E que não mexe na CLT. Dá para perceber alguma incongruência? Ou esta associação profissional sindical não é tão livre assim? E interessa que não seja. E aí a gente tem a Constituição de 88, né? Que até quando a Raquel falou, né, da formação da Constituinte, tudo lá atrás, quando estava o decreto, e também aqui em 88, quando estava a Constituinte, que estava aquela coisa até por eleição direta, e antes, teve toda aquela movimentação, os caras pintadas, e a gente estava com a Constituinte. Nesse ano, estava fazendo pós. E aí, a gente estava acompanhando, na aula do professor Amauri, a Constituinte. E por isto, não passa a Convenção 87. Tá? Foi por isso mesmo, foi assim, a gente achando que ia passar, acompanhando toda semana na aula dele os trabalhos da Constituinte, olhando e vendo, e a notícia, e não sei o que, e vai passar, não, como é que tá, e a contagem, isso e aquilo 8, e aí o artigo final veio assim. É vedada a criação de mais de uma organização sindical a qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Isso é uma pena, né? Você está saindo. Assim, eu já acho que a Constituição de 88, a Constituição de 88, ela tem vários problemas, porque no meu entendimento não se faz uma norma constitucional no momento de trauma. Né? Porque aí você tenta colocar um monte de... Eu acho muito engraçado isso, que as pessoas dizem, vamos colocar as coisas na lei, porque aí a gente fica protegido. Mas vamos combinar que quem descumpre lei, se eu tiver uma ditadura, o que menos importa é a lei que aí está. Porque a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente dizer, oi, legal, isso aqui não vale mais nada. Quer dizer, é ridículo, você... É um trauma psicológico mesmo. Vamos botar na lei que tem que ter liberdade disso, que ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Tá, se entrar um ditador, ele vai cancelar isso tudo. Né? Porque é uma coisa, não, se você mexe na CLT, você vai prejudicar isso, você vai prejudicar aquilo, não. A CLT, quando você mexe em algumas coisas, você permite que empresas que queiram trabalhar direito possam continuar trabalhando direito. Porque a empresa que descumpre a lei, não interessa pra ela qual é a lei que tá aí, ela vai descumprir do mesmo jeito. Tanto faz o que você escreveu lá, pra ela não vai nem olhar se a lei tem ou não tem, tá? Então, é um movimento que deveria ser democrático e que a gente tem que engolir isso. Com um controle, porque assim, depois que veio a Constituição dizendo assim, o governo não pode controlar a abertura do sindicato, mas eu só posso ter unicidade sindical, ficou uma coisa esquizofrênica. Porque assim, vocês não têm noção de como o número de sindicatos foi uma coisa absurda. O pessoal reclama hoje, vocês não têm noção do que foi ali. Porque você está acostumado com aquela vidinha, né? Um sindicato, 2 sindicatos. De repente tem 58. Aí você fala assim, veja como o raciocínio de quem fala hoje sobre a liberdade sindical é ridículo. Você tem uma unicidade sindical, mas você tinha uma unicidade sindical sem nenhum controle. Só que quando você tinha uma unicidade sindical, você não consegue aferir representatividade. Por quê? Não tem como, é uma unicidade. Você só tem aquele sindicato. Se ele é representativo, você não tem sequer como saber. E aí te aparece para negociar. E aí você fala, bom, e aí? Você negociava com o outro, agora é você, e você, entendeu? Então ficou uma coisa meio... Só que ao mesmo tempo, você não tinha plena liberdade sindical. Porque eu não podia chegar e falar assim, não, peraí, não gosto nada dessa porcaria aqui, vou eu criar o meu sindicato. Vou criar um sindicato por empresa no Brasil. Não podia. Porque estava mantida a unicidade sindical por categoria. Que era a estrutura do quadro do artigo 577, que vem da década de 30. 577, que continua vigente. Com decisão do Supremo, de um monte que o quadro continua vigente. E a súmula 677 veio e disse: incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro de entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, que hoje é o Ministério da Justiça.
Tá? Então, assim, virou um samba do crioulo doido, o STF falou, tá bom, até vocês resolverem como é que essa bagunça vai resolver, essa porcaria que vocês fizeram, continua eles aqui cuidando das coisas, tá? Que eles já estão acostumadinhos. Mais ou menos assim. Entendeu? Foi isso, porque assim, ninguém sabia. Gente, no início da década de 90, vocês não têm noção, isso aqui era uma balbúrdia, tá? A gente que já trabalhava era uma coisa do outro mundo. E aí, a gente pega todas as constituições que a gente teve até hoje. Principalmente a Constituição Verde Amarela Democrática de 88. E contrapõe a míseros alguns bebês da OIT. Que diz o Código do Navio? A faculdade de impor obrigatoriamente a todos os trabalhadores da categoria profissional interessada o pagamento de cotizações a um único sindicato nacional cuja existência será permitida para uma ocupação dentro de uma zona determinada não é compatível com o princípio dos trabalhadores devem ter direito a afiliar-se às organizações. Que beijo, né? Nunca ninguém reclamou nada vai ter. O povo foi reclamar lá quando o dinheiro secou, mas quando o dinheiro não secava, ninguém queria saber de nada. Em tais circunstâncias, pareceria que a obrigação legal de pagar cotizações a esse monopólio sindical, sejam a não afiliados ou aos trabalhadores, representa uma nova consagração e consolidação do monopólio. Ou seja, a OIT quer combater um monopólio sindical. Eu só tenho aquele sindicato que me representa e eu sou obrigada a pagar para ele e pronto, e acabou. Tá? Outro, 687. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais e dos empregadores, tanto pelo que respeita aos próprios pressupostos como das federações e confederações, deve se regular pelos estatutos dos sindicatos, federações e confederações, pelo que a imposição de cotizações por meio da Constituição ou por via legal não é conforme os princípios da liberdade sindical. O 477. A existência de uma organização sindical no setor determinado não deveria constituir um obstáculo para a construção de outra organização. Cidade sindical. O 478. As disposições de uma Constituição Nacional relativas à proibição de criar mais de um sindicato por categoria profissional e econômica, qualquer que seja o grau de organização, sobre uma base territorial, dado que não se poderá ser inferior à área do município, não estão em conformidade com os princípios da liberdade sindical. Mas sabe que nenhum desses se aplica para o Brasil, não tem problema no Brasil. Né? É contrário ao convênio 87 fazer depender a concessão da personalidade jurídica a aprovação do presidente da República. Porque vejam, quando as pessoas falarem assim para vocês, mas o sindicato no Brasil tem a personalidade jurídica no simples ato de se registrar no registro civil. Ele tem a personalidade jurídica civil de uma associação, que tem o nome de sindicato, mas é uma associação. Ele só vai virar entidade sindical, com prerrogativa de entidade sindical, se o governo der carta de registro, através, hoje, do Ministério da Justiça. Por isso que é uma coisa esquizofrênica. Eu existo, eu chamo sindicato, mas eu não sou um sindicato. Tá? É isso. Então, não vem dizer que não, basta o registro, que o governo não está interferindo na liberdade sindical, porque basta eu abrir um sindicato, que o sindicato existe. Sim, só que ele não é um sindicato. Isso é só intervir também que já tem liberdade. Né? Entendeu? Quer dizer, eu abro, mas não sou um sindicato. Pode fazer condição, pode. Não pode fazer negociação. Outra, começa que sindicato no Brasil não é de trabalhador, é de empregado. Porque o sindicato só negocia para quem está empregado. Então eu não consigo ter, como eu tive nos Estados Unidos, um sindicato negociando a condição dos motoristas de aplicativo, não só de um, mas de todos, como trabalhadores, não como empregados, mas como trabalhadores. Então, ó, a gente trabalha aqui, meu amigo, e a gente quer as seguintes condições de trabalho, vamos combinar aqui, senão nós vamos parar essa porcaria. Eles podem, porque eu tenho plena liberdade sindical, eu abro a porcaria do sindicato como eu quiser, com um trabalhador autônomo, um empregado, aqui ele só representa o empregado. Ele não representa o trabalhador, ele só representa o empregado. E quando eu sou representada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, eu sou uma auxiliar administrativa e eu mudo para uma empresa que é uma papelaria, eu sou representada pelo Sindicato do Comércio no mesmo momento. E aí entra o que você falou, não adianta você vir com a liberdade sindical na Constituição se o quadro do artigo 577 ainda está vigente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nenhuma norma constitucional
esteve de acordo com a pluralidade sindical, ou porque não protege, permite que a lei infraconstitucional fira essa liberdade, ou porque já prevê no seu bojo a unicidade sindical. E a única Constituição que prevê a unicidade como norma constitucional é a de 88. Nem a carta imposta pelo Getúlio Vargas falava isso. Tá? Novas regras constitucionais, seja através de um tratado ratificado com direito fundamental previsto nele, seja através de uma nova regra constitucional, devem obrigatoriamente prever total respeito às regras da lei de liberdade sindical. Então tem que haver algum mecanismo de freio para que a legislação infraconstitucional preveja alguma forma de controle. Ela não pode ser uma redação detalhista a ponto de criar um código dentro da Constituição, que eu acho que isso é o maior erro da Constituição de 88, que não é uma Constituição, porque a Constituição você tem regras gerais, macro, para servir toda uma sociedade naquele momento. Você não tem hora extra na Constituição, tipo isso, né? Então, assim, tenham a visão de que não adianta falar, eu vou ter uma PEC, e essa PEC, que vai prever uma total liberdade sindical, ninguém vai dar um passa-moleque nela. Porque estão dando passa-moleque em Constituição, desde que o mundo é mundo aqui dentro. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando vierem as PECs, que já existem algumas que a Paulinha vai analisar agora, e existe as que a gente não sabe o que vai sair, e existe a tal do conselho, que a gente chama de PEC da raposa, justamente porque botaram a raposa para cuidar do Daniel, né? Então, é preciso tomar, assim, bastante cuidado com o que vai vir, bastante atenção, e se pensar o que se quer mesmo. E não fiquem achando que a liberdade sindical é algo, a pluralidade sindical é algo que permita ao sindicato, as empresas vão ficar felizes com a pulverização, tá? Porque o que eu ouço das empresas é assim, quando é que vão botar controle nessa bagunça? Quando é que eu vou ter só um sindicato para negociar? Então, atenção, quem tem o discurso de que a pluralidade é para enfraquecer sindicato. Não é, ele fortalece. O que a gente analisou no grupo todo, o tempo todo, ele fortalece.